Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de cálculo, vendo agora pessoal a quarta e última aula sobre o assunto continuidade, tá? Nessa aula aqui pessoal, vamos ver o teorema do valor intermediário, que é um teorema aí pessoal muito importante dentre as aplicações científicas e também para a engenharia, beleza? Aí assim pessoal, se você gostar do vídeo, clique em curtir, tá? Faça comentários e não deixe de se inscrever no canal, já que semanalmente tem aulas novas sendo postadas e assim você fica por dentro de todas as atualizações. Beleza? Vamos começar? Vem comigo aqui. Então, pessoal, nessa última aula sobre continuidade, a gente irá estudar aqui o teorema do valor intermediário, beleza? Olha o que diz esse teorema aqui, olha só. Se f é uma função contínua no intervalo fechado AB, e L é um valor que está entre, olha só, entre f de A e f de B, então existe pelo menos um x, olha só, um x que pertence ao intervalo AB, tal que f de x é igual a L. Ferreto, não entendi nada disso daí. Meu amigo, olha só. Graficamente eu vou explicar como é que funciona esse teorema, é muito mais simples de entender. Olha só, nós temos aqui no plano cartesiano o gráfico de uma função contínua. Eu vou chamar essa função de uma certa função f. Tudo bem? Aí essa função aqui, ela vai, vamos supor que aqui nós tenhamos o x valendo a, e aqui nós vamos ter, por exemplo, o x valendo b. Tá? Bolinha fechada aqui assim, ou seja, o a faz parte do domínio e o b faz parte do domínio também. Ou seja, vamos escrever aqui, o domínio dessa função f é um intervalo fechado que vai do a até o b, ok? Agora, olha só, se eu aplicar a função aqui no x igual a a, nós vamos obter aqui um y correspondente, que no caso será o f de a, tudo bem? Se eu aplicar agora a função aqui no b, nós vamos ter o y correspondente, ou seja, a imagem da função, tá? Para o x igual a b, ou seja, f de b aqui. Nós vamos ter mais ou menos aqui assim. Tudo bem? Agora continua comigo aqui em cima, olha só. L, ele está dizendo que esse L aqui é um valor que está entre f de A e f de B. Por exemplo, vou pegar aqui um valor aqui assim, e esse aqui então será o nosso L, já que ele se encontra entre o f de A e o f de B. Aí continua dizendo o seguinte, então existe pelo menos um x, tá, que pertence ao intervalo AB, tal que f de x igual a L. Pessoal, esse L aqui, ele possui um x correspondente. E esse x correspondente, para esse gráfico, está mais ou menos aqui assim. Então, tu concorda comigo que se nós fizermos aqui, o f de x, nós vamos encontrar nesse caso aqui, esse valor L, beleza? Pessoal, esse teorema do valor intermediário diz o seguinte, quando nós tivermos uma função contínua, naquele intervalo fechado AB, nós teremos ali o valor da função A, ou seja, f de A, e o valor da função quando x igual a B, ou seja, f de B. Por ser uma função contínua, e nós pegarmos um valor L ali, que esteja entre f de A e f de B, você pode ter certeza que existe um x de tal forma que f de x, ou seja, aplicando a função nesse x, nós vamos chegar a esse valor L que se encontra entre as imagens da função no x igual a A e no x igual a B. Beleza? Vem comigo aqui. Desce um pouquinho comigo aqui, e olha só o que está sendo dito. Geometricamente, esse teorema do valor intermediário nos informa que qualquer reta horizontal, vamos grifar aqui, qualquer reta horizontal y igual a L cruzando o eixo y entre os valores f de A e f de B, cruzará a curva da função f ao menos uma vez no intervalo AB.
pessoal, é o que nós acabamos de ver. Ó. Quando nós tivermos, por exemplo, aqui ó, esse gráfico, e esse gráfico aqui tiver esse domínio AB fechado, você pode ter certeza, esse gráfico sendo uma função contínua, tá? Você pode ter certeza que eu pegar aqui ó, uma reta horizontal que esteja colocada entre os valores f de A e f de B, o que acontece? Essa reta horizontal irá cruzar ao menos uma vez o gráfico dessa função aí. Beleza? Desce comigo aqui, ó, e olha só, por exemplo, o que acontece nessa situação aqui. Ó. Graficamente, pessoal, repare o seguinte, ó, vamos supor que nós tenhamos um gráfico assim, tudo bem? E depois aqui, ó, ele continua dessa forma. Aqui vamos supor que nós vamos ter ó, uma bolinha aberta aqui assim. Vamos colocar aqui uma bolinha aberta. E aqui vamos colocar uma bolinha fechada. Vamos supor que esse x aqui ó, seja um certo valor A. E esse x aqui ó, seja um certo valor B. E esse gráfico aqui ó, seja o gráfico de uma função f. Então, pelo que a gente está vendo aqui, pessoal, nós temos que o domínio dessa função f, olha só, vai do A até o B fechado, tá? Do A até o B fechado ali. Reparem que para qualquer valor do x que esteja entre o A e o B, esse valor do x ele vai encontrar o gráfico em algum momento. Ou seja, nós temos que o domínio é todo esse intervalo fechado AB. Beleza? Agora, aplicando a função aqui no x igual a A, nós vamos encontrar aqui ó, f de A, que é a imagem da função para o x igual a A. E aplicando a função aqui no x igual a B, nós vamos encontrar mais ou menos aqui assim, ó, o f de B, que no caso é a imagem da função f quando x igual a B. Beleza? Agora, olha o que acontece aqui, pessoal. Se eu pegar, por exemplo, um valor que esteja entre o f de A e o f de B, por exemplo, aqui assim, ó, e esse valor seja o nosso L. Se nós pegarmos nesse gráfico aqui, ó, repare que esse L não encontrará o gráfico. Pode seguir a mais infinita, ele jamais vai encontrar o gráfico nessa posição aqui. Ou seja, pessoal, não irá existir x tal que f de x resulte naquele valor L ali. Beleza? Beleza? Então, pessoal, nesse teorema é muito importante que você sempre considere a função sendo contínua no intervalo AB, beleza? Nesse caso aqui, nós tivemos aquela quebra, aquele salto ali, ou seja, essa função no intervalo AB é uma função que não é contínua. E aí, pessoal, o que aconteceu? Nós tivemos um L ali, ó, de tal forma que não existe valor x, de tal forma que f de x seja igual a L, beleza? Dentre outras coisas, esse teorema aí, pessoal, ele nos mostra que uma função contínua, você pode entendê-la da seguinte maneira. É a função que nós podemos traçar ali ó, no papel, sem em nenhum momento levantarmos, vamos dizer, o lápis ou a caneta do papel para traçarmos o gráfico. Essa é uma boa ideia de uma função contínua e esse teorema aí nos garante essa ideia. Beleza? Agora, pessoal, nós temos aí algumas aplicações em relação ao teorema do valor intermediário. Vem comigo aqui. Olha só, desce um pouquinho comigo aqui, ó, e vamos ver essa consequência para o teorema do valor intermediário. Diz o seguinte, ó, se f ela é contínua, isso aqui é muito importante, né? No intervalo fechado AB, e se f de A e f de B, olha só, pessoal, tem sinais opostos. Então, existe pelo menos um C, olha só, existe pelo menos um C, aqui, ó, tá? Entre A e B, tal que f de C seja exatamente igual a zero. Ferreto explica melhor isso daí. Vamos imaginar uma função contínua mais ou menos assim, ó. Tudo bem? Vamos supor aqui ó, que nós tenhamos aqui o x ó, valendo A, beleza? Bolinha fechada aqui. E aqui assim nós tenhamos o x igual a B, também bolinha fechada aqui. Essa aqui no caso é a nossa função f.
Beleza? Se nós aplicarmos essa função f no x igual a a, nós vamos obter aqui ó, o y correspondente, ou seja, f de a, que é a imagem da função quando x é a. Beleza? Nesse outro caso aqui, ó, se nós aplicarmos a função ali no x igual a b, nós vamos obter aqui ó, o f de b, que é a imagem da função quando x é b. Nesse caso aqui, pessoal, como nós temos aqui a origem, ou seja, aqui é o zero, para esses valores que estão aqui, nós temos o y sendo positivo, e para esses valores aqui, o y é negativo. Concorda comigo? Então, nesse caso aqui, ó, nós tivemos que o f de a, estando aqui ó, acima do eixo x, f de a é um valor positivo, ou seja, maior do que zero. Enquanto que o f de b, por estar localizado abaixo do eixo x, ele é um valor negativo, ou seja, menor do que zero. Então, pessoal, vem comigo novamente aqui. Ó. Se f é uma função contínua no intervalo AB, como nós temos aqui, e f de a e f de b têm sinais opostos, como está acontecendo aqui, tudo bem? Então, existe pelo menos um C entre A e B, vai existir aqui ó, um C entre A e B, de tal forma que f de C, pessoal, seja zero. Aqui nós temos ó, f de C igual a zero. Esse C, pessoal, nada mais é do que a raiz, tá? Ou também chamado zero da função. Ou seja, pessoal, a raiz é onde o gráfico cruza o eixo x. Tudo bem? Então, nós temos aqui um valor C, você pode ter certeza que irá existir um valor C, de tal maneira que f de C é igual a zero. Ao menos um existirá aqui. Claro, né, pessoal? Se nós temos ali ó, f de A localizado acima do eixo x e f de B localizado abaixo do eixo x, nós temos certamente que, por ser uma função contínua, essa função, em algum momento naquele intervalo AB, irá cruzar ali o eixo x, beleza? Ao menos uma única vez, tá? Pode ser mais de uma vez se houver, por exemplo, um zigue-zague ali sobre o eixo x. Mas, no mínimo, uma vez irá cruzar, ou seja, vai existir, no mínimo, uma raiz para essa função aí. Beleza? Vem comigo aqui. Agora, pessoal, olha o que diz aqui. Ó. Uma das aplicações do teorema do valor intermediário é, olha só, a localização das raízes de equações. Como assim, Ferreto? Olha só, exemplo. Mostre que existe uma raiz da equação, nós temos aqui uma equação igual a zero, uma equação entre 1 e 2. Pessoal, repara o seguinte, ó, nós podemos considerar isso aqui ó, um polinômio, tudo bem? Um polinômio de grau 4. O grau aqui não importa, mas é um polinômio, tá? Eu vou chamar aqui de p de x. Nós vimos aí em aulas anteriores que polinômio é sempre uma função contínua, tá? No seu domínio, ou seja, para qualquer valor de x. Então, o que acontece? Se nós temos que mostrar que existe uma raiz, ou seja, no mínimo uma raiz, entre 1 e 2, o que acontece? Vamos calcular o valor desse polinômio para x igual a 1. Então, nesse caso, nós vamos ter o 1 elevado ao expoente 4, menos o 3 vezes o 1 elevado ao quadrado, menos o 2 vezes o 1, mais o 1, beleza? Isso daqui, pessoal, calculando aqui, ó, olha só, até vai um macete, ó. Calculando o polinômio no x igual a 1, é somente somar aqui os seus coeficientes. Tudo bem? Inclusive o termo é independente. Ou seja, será 1 com menos 3 fica menos 2, menos 2 com menos 2 ficamos com menos o 4, e menos 4 com mais 1 ficaremos com o menos o 3. Agora, pessoal, descobrindo o valor do polinômio para o x igual a 2. Nós vamos ter, então, o 2 elevado ao expoente 4, menos o 3 vezes o 2 ao quadrado, menos o 2 vezes o 2, e nós temos mais o 1. Então, nesse caso, ó, 2 elevado ao expoente 4, 16. Menos, aqui primeiro, pessoal, potenciação, tá? 2 ao quadrado é 4. E o 4 que multiplica esse 3, nós vamos ficar com 12, no caso negativo. Menos 2 vezes o 2, menos o 4, e nós temos o mais 1.
Somando todos esses valores aí, pessoal, nós vamos ter o seguinte, ó, 16 menos o 12, nós vamos ter 4. 4 com menos 4 dá 0. E o 0 com esse 1, nós vamos ter o 1. Então, pessoal, repare o seguinte, olha só, o P de 1, o resultado deu menos 3. E o P de 2, o resultado deu 1. Então, disso daqui, ó, nós tiramos o seguinte, ó, que P de 1, o resultado deu negativo, ou seja, menor do que 0. E o P de 2, o resultado deu 1, ou seja, positivo, ou seja, maior do que 0. Então, pessoal, o que aconteceu aí? Nós temos que o P de 1 ficou um valor menor do que 0, enquanto que o P de 2 ficou um valor maior do que 0. Ou seja, em algum momento, entre o x igual a 1 e o x igual a 2, nós temos o gráfico cruzando esse eixo x, ou seja, surgindo ali uma raiz. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, desce um pouquinho comigo aqui, ó, e veja como é que é o gráfico desse polinômio p de x que nós tivemos aí. Olha só, entre o x igual a 1 e o x igual a 2, nós tivemos ali, ó, o gráfico da função cruzando o eixo x naquele ponto ali que está muito próximo do 2. Ou seja, ali nós temos uma raiz desse polinômio aqui. Beleza? Beleza, então, pessoal, terminamos aqui o assunto sobre continuidade, beleza? E na próxima aula nós já iremos começar ali sobre o assunto derivadas, tá? Um assunto que é muito importante dentro do cálculo. Aguardo você nas próximas aulas, bons estudos e até mais!